Fala galera, beleza? Eu me chamo William Prates, sou advogado e professor de Direito e esse é o meu novo projeto, canal no YouTube Embaixador do Direito, onde irei disponibilizar aulas para você que está se preparando para concursos públicos, você que é acadêmico de direito, para profissionais da área jurídica ou para você que simplesmente deseja agregar novos conhecimentos. As aulas serão abordadas de modo a facilitar a compreensão dos conteúdos em uma linguagem simples e acessível, sem aquele juridiquês que muitas vezes atrapalha a assimilação do conhecimento. Gustavo Lima fala Milu, ó. Milu, Milu e me iludindo. Não sei cantar não, mas ele fala fica Milu, de me iludindo. Só que aqui no canal você vai ter acesso a aulas de forma clara e objetiva, sem que ninguém fique te iludindo. Ok, galera? Vamos para nossa aula hoje, artigo 5º, primeira aula, começando lá do básico. Vão ser muitas aulas, porque serão dissecados dispositivo por dispositivo, inciso por inciso, para que você possa aprender o conteúdo e nunca mais esquecer. Ok? Então, vamos para a nossa aula, começando hoje com o conceito de direitos e garantias fundamentais e sua respectiva titularidade. O título 2 da Constituição fala dos direitos e garantias fundamentais. Só que aí vem um ponto. Nós precisamos saber aqui o seguinte: o que são direitos, o que são garantias e por que esses direitos e garantias eles possuem natureza fundamental. E aí vem o seguinte: direito nós podemos declarar como uma posição de vantagem, declarada, a letra não está muito boa não, declarada pela Constituição Federal, abreviei aqui, pela Constituição Federal de 88. Vamos entender isso daqui. Direito é uma posição de vantagem declarada pela Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 4º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Você, indivíduo, tem a vantagem de poder exercer o seu pensamento das mais variadas formas, seja de forma oral, seja de forma escrita, através da arte, da dança, da música. Então, você tem essa vantagem de poder manifestar o seu pensamento. Vamos a um outro exemplo. Artigo 5º, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro ou durante o dia mediante ordem judicial. Veja, você tem a posição de vantagem, você tem a vantagem de não ter a sua casa violada, fora aquelas hipóteses previstas na Constituição, onde a entrada, obviamente, fica autorizada. Mas a regra é que você tem a posição de vantagem de não ter a sua casa violada. Quando vamos estudar os direitos fundamentais, uma de suas características é a inviolabilidade. Os direitos fundamentais, eles não devem ser violados. Porém, é o que mais ocorre na prática. Então, para assegurar o exercício de um direito, para reverter uma situação de violação do direito, aí entra as garantias. Então, a garantia aqui, ela pode ser definida como instrumentos para assegurar direitos previstos, ou melhor, ao invés de previsto, vamos colocar o seguinte: assegurar direitos declarados
declarados pela Constituição Federal. Vamos pegar a nossa de 88. Então, o direito é uma posição de vantagem declarada pela Constituição Federal. A garantia é um instrumento para assegurar, né, o exercício desses direitos que foram declarados pela Constituição Federal. Vamos pegar o exemplo. Artigo 5º, inciso 4, que já foi falado, a manifestação do pensamento. Se você for impedido de exercer o seu pensamento de forma arbitrária, de forma imotivada, você tem uma garantia, que é o mandado de segurança, que é um instrumento previsto na Constituição para assegurar direito líquido e certo, que não é amparado nem por habeas corpus e nem por habeas data. Vamos pegar um outro direito, direito de reunião. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em local aberto ao público, desde que não frustrem reunião anteriormente convocada para o mesmo local, bastando prévio aviso à autoridade competente. Você tem essa posição de vantagem, mas se essa posição de vantagem sua for violada, aí você tem a possibilidade de impetrar um mandado de segurança para assegurar o exercício desse direito declarado na Constituição Federal. Você tem o direito de ir e vir, a liberdade de ir e vir. É uma posição de vantagem que você tem. É livre a locomoção no território nacional. Mas se esse direito seu for violado, você for privado de sua liberdade de forma arbitrária, de forma ilegal, tem uma garantia prevista na Constituição para assegurar esse seu direito, o habeas corpus. Então, o direito é a posição de vantagem e a garantia é um instrumento para assegurar o exercício do direito que foi declarado. E agora vem, por que esses direitos e essas garantias possuem natureza fundamental? Veja que todos os direitos previstos no artigo 5º da Constituição e em outros dispositivos também, no artigo 6º, artigo 7º, nós vamos estudar isso aqui em nosso canal, mas eles decorrem da condição de pessoa humana. É o justnaturalismo, o direito natural que a pessoa tem. Então, por isso que esses direitos e essas garantias são fundamentais, porque eles decorrem da própria condição de ser humano. Então, são fundamentais por decorrerem da condição, vou deixar assim mesmo, decorrer da condição de ser humano. Eles são necessários para garantir a dignidade da pessoa humana, que está lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal de 88, e é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, deu para compreender aqui o que é direito, o que é garantia e por que esses direitos e garantias possuem natureza fundamental. Agora, o próximo ponto é o seguinte: quem são os titulares dos direitos e garantias fundamentais? Nós já sabemos o que são os direitos e as garantias, mas quem são os titulares? Ou seja, quem pode exercer esses direitos? Quem pode exercer essas garantias fundamentais? E aqui, o artigo 5º, ele já dá uma resposta. Ó. Todos são iguais. Todos são iguais. Todos são iguais. Cadê a caneta aqui? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, aí vem do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então veja bem, os titulares dos direitos e garantias fundamentais, num primeiro momento, são pessoas físicas. Pessoas físicas. Pode ser tanto o brasileiro nato, quanto o brasileiro naturalizado. Nós estudaremos isso aqui em nosso canal. Naturalizado.
o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. E ainda fala garantindo-se e aos estrangeiros residentes no país. Então ainda temos aqui o brasileiro nato, naturalizado, mais estrangeiros residentes no Brasil. No Brasil. Eita letra, viu? Mas tá bom, tá dando para entender, né, galera? Então, pessoa física, que é a pessoa natural, ser humano, e aí entra o brasileiro nato, naturalizado, mais os estrangeiros residentes no Brasil. E aí vem uma pergunta: as pessoas jurídicas, elas são titulares dos direitos e garantias fundamentais? São vários direitos. Vamos pegar aqui o direito à vida. Uma pessoa jurídica tem um direito à vida? Veja que a vida, né, esse sopro que a gente tem, respirar, mover, vida, não é compatível com a pessoa jurídica, que é uma criação jurídica, é uma criação contratual. Então é incompatível. A manifestação do pensamento, quem manifesta pensamento é pessoa humana. Uma pessoa jurídica, ela não tem como manifestar o pensamento. Os dirigentes das pessoas jurídicas, que são pessoas sim, mas a pessoa jurídica em si, ela não manifesta. Mas a pessoa jurídica possui, por exemplo, aqui, ó, só nos que estão no caput do artigo 5º, possui o direito de propriedade ou não. É um direito compatível com a pessoa jurídica. As pessoas jurídicas podem ter imóveis, podem ter contas com movimentações financeiras. É um direito compatível, né? A propriedade de bens móveis e imóveis. Então, veja, pessoa jurídica titular de direito e garantia fundamental, sim, no que for compatível à sua personalidade jurídica. Se for compatível, é titular, e os que não são compatíveis, não há nem que se falar em titularidade desses direitos. Um segundo ponto que nós devemos abordar aqui é o seguinte: a Constituição aqui fala nos estrangeiros residentes no país. E como fica a situação do estrangeiro que está passeando no Brasil, está de passagem aqui no Brasil? Como fica a situação dele? Ele não é titular de direitos e garantias fundamentais, ele não é titular de direito à vida, liberdade, segurança. Aqui nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, está no informativo número 502, aqui é só a título de exemplo, que fala que os estrangeiros, veja bem, os estrangeiros não domiciliados no Brasil, estrangeiro não domiciliado no Brasil, condição jurídica que não o desqualifica como sujeito de direitos. Então, os estrangeiros, ainda que de passagem pelo Brasil, eles são titulares de direitos e garantias fundamentais. Direito à vida, direito à propriedade, segurança. Existe alguma limitação? Existe. Propriedade de empresa jornalística, por exemplo. Mas eles, de uma forma geral, são titulares dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal. Então, guarde isso. Quem são os titulares de direito? Pessoa física, natural, que aí pode ser o brasileiro nato ou naturalizado, bem como o estrangeiro que mora no Brasil, um italiano que mora no Brasil, um argentino que mora no Brasil, um mexicano que mora no Brasil, um espanhol que mora no Brasil, são titulares de direito. E essas pessoas, os estrangeiros que estão de passagem pelo Brasil também possuem esses mesmos direitos. E a pessoa jurídica é titular daqueles direitos que forem compatíveis com a sua personalidade jurídica. Ok? E agora, para a gente treinar aqui e finalizar essa primeira aula, vamos resolver duas questões e ver como o tema foi abordado. Uma questão aqui da CESP, no estilo certo ou errado, que foi da Fundação Universidade de Brasília, diz o seguinte:
Os direitos e garantias fundamentais têm como destinatários, veja bem, os direitos e garantias fundamentais possuem como destinatários os brasileiros natos, certo. Os brasileiros naturalizados, certo. Não se aplicando aos estrangeiros. Olha, não se aplicando aos estrangeiros. Nós acabamos de ver que o estrangeiro, residente ou não no Brasil, eles são titulares de direitos e garantias fundamentais. Então, aqui a questão está errada. E a questão 2 aqui, do CESP também aplicada na prova para o Instituto Rio Branco, que diz o seguinte: entre os estrangeiros, apenas os residentes, olha, apenas os residentes no Brasil fazem jus aos direitos e garantias fundamentais inscritos no texto constitucional. Apenas os residentes? Não, nós vimos que os residentes e aqueles que estão de passagem, estão de passeio no Brasil, também são titulares de direitos e garantias fundamentais. Portanto, a questão aqui também está errada. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida, pode estar colocando aí nos comentários, que na medida do possível eu estarei respondendo essas questões para vocês. E na próxima aula nós vamos tratar das características dos direitos e garantias fundamentais. Beleza, galera? Espero que as aulas sejam úteis aí na construção do conhecimento. No mais, um forte abraço a todos vocês e até a próxima!